Olá, amigos do programa Business RS. No programa de hoje, um papo super especial com a especialista em recolocação profissional e coach de carreira, Luísa Gonchoroski. Para aquecermos o tema, vamos ao quadro Entrando no Assunto. O sucesso profissional está muitas vezes associado a um bom planejamento de carreira. Em um mercado tão incerto como o brasileiro, saber onde quer chegar é fundamental para que se faça as escolhas certas ao longo de toda a trajetória profissional. Um bom exemplo disso são os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho cada vez mais cedo e muitas vezes tomando decisões precipitadas frente a um cenário extremamente desanimador. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio PNAD, no primeiro trimestre de 2019, 41,8% da população de 18 a 24 anos, os jovens, faziam parte do grupo dos subutilizados, ou seja, estavam desempregados, desistiram de procurar emprego ou tinham disponibilidade para trabalhar por mais horas na semana. Mesmo que o governo busque medidas para estimular a entrada desta parcela da população no mercado de trabalho, sem uma boa preparação e tendo ciência onde se deseja chegar, os jovens podem acabar infelizes e frustrados com os rumos de sua carreira profissional. Nos tempos atuais, e você já acompanhou esse tema aqui algumas vezes no Business RS, os jovens já não buscam somente o dinheiro em suas carreiras. Todos estão atrás de um propósito e de se sentirem realizados e felizes com o que fazem. A pergunta que não quer calar e que será tema em nosso programa de hoje também é: como planejar uma carreira se através de pesquisas sobre o trabalho do futuro, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas? Vem conosco falar de negócios. Ela é especialista em recolocação profissional, empresária e coach de carreira. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Luísa Gonchoroski. Luísa, tudo bem? Tudo bem, Ronald. Prazer enorme tê-la aqui conosco. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Legal. Então, falar em planejamento de carreira hoje é um tema muito importante, né? Todos nós sabemos que o nosso país ele passa por uma crise aí ligada à questão dos empregos. Sabemos também que os empregos, da forma como nós conhecemos, eles estão acabando, né? Nós vamos ter muito trabalho e poucos empregos. Mas para iniciar nossa conversa, o que é um planejamento de carreira? E quais os benefícios dele? Entendi. Então, Ronald, em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui contigo no Business RS, que já é um programa de referência, né, no cenário de negócios do Rio Grande do Sul. Falando em planejamento de carreira, a gente tem que entender que essa é uma necessidade cada vez mais latente, né? Cada vez mais é necessário se pensar em planejamento de carreira. Como tu mesmo mencionaste, as relações de trabalho estão mudando, né? Nós estamos passando por grandes mudanças aí. Então, ter a sua carreira planejada é fundamental quando a gente está pensando num sucesso profissional. O planejamento de carreira nada mais é do que traçar os objetivos profissionais. Estipular metas, né, objetivos e ter ação para que esses objetivos... Ir à busca deles. Isso, ter ações para que isso aconteça, né, não apenas planejar. Luísa, as pessoas confundem muito, eu sei porque eu já conversei com muita gente sobre isso, profissão e carreira, né? Gostaria que tu esclarecesse um pouco isso para o pessoal. Então, por anos a gente viveu na era da profissão somente, né? Onde nós entrávamos numa instituição, numa empresa pública ou privada e seguíamos uma carreira de acordo com as oportunidades que surgiam. Se elas surgissem,
né? Não nos preocupando muito em tratar de carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente está falando da nossa identidade enquanto profissional. A gente não está falando da organização onde a gente está atuando. A gente está falando de nós como profissionais e o que nós fazemos para atingir os nossos objetivos. Eu me lembro, né, na minha época, que o profissional ele responsabilizava, digamos assim, a empresa pela sua carreira, né? Ao longo do tempo, essa cultura ela foi mudando completamente. Hoje, dentro das organizações top, na verdade, é o funcionário que cuida da sua carreira e a empresa, com o seu suporte, apoia, né? Junto com a liderança. Como é que tu enxerga isso? Tu consegue ver isso na prática? É assim mesmo a cultura hoje? Cada vez mais os profissionais têm tido consciência de que a carreira ela não é uma obrigação da empresa, né? Criar as oportunidades. A empresa pode, deve sim colaborar para o desenvolvimento do profissional. Isso é muito natural que aconteça, porque afinal de contas é de interesse da instituição que o profissional se desenvolva, Uma né? via de mão dupla, né? Exatamente. Luiz? Mas nós vivemos na era do protagonismo, né? Então hoje quando se fala em carreira, se fala diretamente em autorresponsabilização. Né? Ou seja, nós profissionais temos a ciência cada vez mais de que é necessário pensar na nossa carreira, pensar na nossa marca pessoal, posicionamento, né? Para poder atingir o sucesso que a gente deseja. Hoje, quais os benefícios que tu traria de uma pessoa que te procura para fazer esse processo? De planejamento de carreira? Isso. Eu sempre digo que quando a gente não planeja a carreira, a gente chega a lugar nenhum ou demora muito para chegar a algum lugar, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia, que não planejar a carreira é como se a gente estivesse num barco à deriva, né? E seguindo é o estilo, com todo o respeito ao músico e à música, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E às vezes a vida não leva para lugar nenhum, ou até leva, mas demora muito tempo. Quando a gente começa a pensar num cenário onde a gente já sabe onde a gente quer chegar, onde a gente tem clareza, né? E o planejamento de carreira, ele começa através da clareza, né? Através do autoconhecimento, eu diria até. É fundamental que a gente saiba o que nos motiva, quais são os nossos propósitos profissionais, né? Quando a gente tem essas informações e consegue, então, planejar, saber onde nós desejamos chegar, as ações, elas acontecem e elas ficam mais palpáveis. A gente começa a enxergar resultados, né? E consegue corrigir também a rota se for necessário. Tu falou duas palavras-chave aí, né? Eu como uma pessoa que sou da área de desenvolvimento humano e tu também, que na minha opinião são premissas básicas, a questão do autoconhecimento e a questão do propósito. Pelo que eu estou entendendo, o início do teu trabalho com os teus clientes Sempre. é por aí, então. Sempre. É se descobrir, se conhecer, conhecer o outro e buscar o seu propósito para fazer uma estruturação de carreira, é isso? Exatamente. Por tempo se pensava em carreira como um emprego para ganhar dinheiro e pagar contas, né? Hoje em dia a gente sabe que a felicidade no trabalho ela é muito importante, ela é fundamental, né? Não adianta ganhar rios de dinheiro e não trabalhar com o que gosta, não ser feliz. Então, nos meus processos de recolocação e de coach de carreira, eu sempre inicio pelo autoconhecimento, né? A pessoa se entender, porque muitas vezes a gente não para refletir. Enquanto profissional, o que me motiva, né? O que me faz acordar de manhã? Qual é o cenário que eu gostaria para a minha vida? Com o que eu realmente gostaria de trabalhar? Existe muito a carreira ou a profissão por conveniência, né? A gente acaba tendo oportunidade numa instituição e segue, vai evoluindo ali conforme as oportunidades vão surgindo. E conforme as necessidades da organização também, né? Também. Mas quando a gente começa a pensar o que realmente motiva, o que realmente nos move, qual é o nosso propósito profissional, as coisas acabam tomando um outro significado, né? Então, eu sou analista comportamental, tu conhece a ferramenta, né? A análise diz que o processo sempre inicia, né, por essa ferramenta e é incrível, assim, porque as pessoas, quando elas leem, quando elas têm acesso a essa informação, elas ficam muito surpresas, né? E começam, não, é verdade mesmo, né? Nunca parei para pensar. Por incrível que pareça, né, Luísa? Porque eu digo que há 2.500 anos atrás, o Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Verdade. E as pessoas ainda hoje não se conhecem. É verdade. Muitas vezes é a falta de oportunidade de parar aquele momento e refletir o que realmente eu gosto de fazer, né? E assim... As pessoas estão muito no piloto automático. Exatamente, né? Exatamente. Então tá, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, nosso papo está maravilhoso.
né, falando para os nossos telespectadores que esse programa ele tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo a especialista em carreira Luísa Gonchoroski. Luísa, no outro bloco nós falávamos aí de conceitos do que é planejamento de carreira, como é que funciona. Me fala alguns passos que tu executa num processo com os teus clientes. Então, o planejamento de carreira, ele começa através do autoconhecimento, do entendimento do que realmente te move profissionalmente. A partir daí, é necessário fazer um entendimento do momento atual do profissional, frente ao que ele deseja profissionalmente, qual é o estado atual dele, né? E onde é que ele quer chegar. E onde ele quer chegar, que é o estado desejado, o tão famoso estado desejado. O estado atual versus o estado desejado. A partir daí, traçar um roteiro, né? Para que isso fique mais fácil e mais palpável, a gente costuma eleger, né, metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. Né? E curto prazo a gente pode estar falando aí de 1 ano, médio 3, longo 5, né? E a partir daí, então, desenvolver ações para que isso aconteça. E Luísa, me diz uma coisa, o pessoal que te procura mais para fazer o planejamento em si de carreira ou existem profissionais que estão querendo redirecionar sua carreira? Porque eu imagino o seguinte, né, com a ausência de empregos que nós temos hoje e com toda a crise que aconteceu nos últimos anos, muitos profissionais bons estão fora do mercado. O que tu enxerga sobre isso? Com certeza. Ronald, assim, tem muita gente boa fora do mercado, realmente, e que muitas vezes nem teve a oportunidade de parar para pensar na sua carreira, né? Então, esses profissionais muitas vezes querem também fazer uma migração de carreira, né? Fazer uma transição de carreira para outra área. Muitas vezes eles se encontram numa situação em que estão fora do mercado de trabalho e querem muitas vezes aproveitar esse momento de estar fora do mercado de trabalho para se entender e descobrem muitas vezes que nem gostavam tanto do que faziam. De repente se reinventar. Se reinventar, exatamente. Legal. E uma outra pergunta, né, que normalmente as pessoas fazem quando se fala em termos de carreira. O planejamento de carreira, ele começa antes da faculdade já? Sim, eu diria que sim. Hoje é cada vez mais comum, eu participo de muitos eventos, palestras para jovens, né? E é cada vez mais comum que os jovens tenham esse interesse sobre a carreira, sobre as perspectivas da sua carreira, sobre o futuro, né? Isso é super interessante. Inclusive, as instituições de ensino têm um papel fundamental nisso tudo, né? Os pais também. Eu noto, né, que elas têm procurado apoiar bastante, né? Workshops. Através de ações, palestras, né? E é muito bacana, porque ali na juventude, quando tu começa a pensar sobre isso, já começa a ter vários insights, né? E é, sim, possível começar na faculdade o planejamento de carreira, mas o mais importante, que eu sempre digo para os jovens que me procuram sobre esse assunto, é que eles tenham a flexibilidade e a coragem de mudar, né? Que iniciem, sim, a carreira, iniciem a faculdade, mas se lá no meio do caminho perceberem que não é aquilo mesmo que eles desejam para a vida deles, não tem problema algum, não tem tempo certo, né, para a carreira, para trocar de área. Então, eu vejo
muitas pessoas que ficam aprisionadas numa formação e trabalhando no piloto automático sem realização profissional, né? Até porque uma questão que eu acompanho muito dentro das organizações é a questão da diversidade, né? Cada vez mais as empresas estão dando oportunidades para pessoas em cargos cuja a sua capacitação é completamente diferente. Exatamente. A gente tem engenheiros fazendo gestão de pessoas, né? E se encontrando na gestão de pessoas e sendo excelentes líderes, né? Exatamente. Pegando o exemplo da Dell, que é onde eu tive uma bela experiência profissional, tu via lá, por exemplo, biólogos trabalhando em áreas de projetos, né? Então, quer dizer, utilizar essa diversidade de conhecimento para dentro das organizações é fundamental. É né? muito importante. Com certeza. Legal. E, Luísa, como é que tu está vendo o mercado, né, esse teu de planejamento de carreira em 2019? E quais as perspectivas que tu tem para o ano que entra? Então, cada vez mais profissionais buscam sua identidade na carreira, sua identidade profissional, né? Eu vejo com muito bons olhos o futuro para quem trabalha nessa área de desenvolvimento, né? E também percebo que essa questão que antes era deixada até de lado, ela tem ganhando cada vez mais destaque, cada vez mais se fala em protagonismo. Creio que tem muitas oportunidades. Uhum. Para esclarecer para o nosso público, talvez aquele que ainda não tenha bem claro isso, quando se fala em protagonismo, exatamente o que tu quer dizer quando se fala em carreira? Quando se fala em protagonismo na carreira, quer dizer tomar a frente da situação, não esperar que a instituição, que a empresa em que o profissional está atuando, ela tome as iniciativas e oferte, né, todas as oportunidades. O profissional buscar se desenvolver, estar atento às inovações, né, inovações tecnológicas, cuidar do seu posicionamento, né, cultivar relacionamentos, famoso networking, né? Protagonismo é isso, protagonismo na carreira é saber que a carreira é tua, não é da empresa, né? Perfeito. Está nas tuas mãos. Tu falou uma coisa muito importante, que é você cuidar do seu posicionamento. E aí é óbvio que hoje nós temos, na minha opinião, né, uma ferramenta fantástica que no Brasil, diga-se de passagem, na minha opinião, é subutilizada, que é o LinkedIn. Já até imaginava que tu fosse mencionar no LinkedIn, é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive a oportunidade de ir num evento foi agosto ou setembro desse ano, de tecnologia ligado a startups, etc., onde eu assisti 3 palestras sobre o LinkedIn. E realmente isso que eu já sou um usuário né, frequente da ferramenta, gostaria que tu abordasse um pouco a importância do LinkedIn no planejamento de carreira, no teu posicionamento no mercado, enfim, a tua opinião sobre isso. Como tu mesmo mencionou, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa e ainda é subutilizada, né? Por muito tempo se acreditou que o LinkedIn fosse só um currículo digital, Perfeito. Um currículo online, né? A pessoa ia lá e normalmente ela começava a interagir na rede só quando ela estava passando por uma transição de carreira ou em recolocação, né, profissional. O LinkedIn ele traz assim muitas ferramentas, inclusive cursos, né? É possível fazer cursos ali quando tu busca, né, um aperfeiçoamento profissional. Além da interação, hoje no LinkedIn tu consegue interagir com o mundo inteiro, né? Então saber as maiores inovações, as melhores, as mais recentes inovações da tua área, né? Consegue também ter acesso a personalidades e pessoas importantes na tua área de atuação e em outras áreas, né? Além de cultivar um network, além de cultivar relacionamentos, né? Que pode te trazer um benefício muito grande. E eu acredito que fica um alerta também para as pessoas que quem estiver fora do LinkedIn está praticamente fora do mercado, certo, Luísa? É verdade. É verdade, é muito importante. O LinkedIn é uma ferramenta que deve ser explorada no seu máximo, assim, ele tem um potencial muito grande. A recolocação da forma como nós conhecíamos no passado, que era aquela de pegar o currículo, deixar o currículo na agência, a agência fazer a peneira, aquilo não existe mais. Isso não existe mais. Hoje o recrutador, ele está muito mais antenado com o próprio LinkedIn, né? E com as ações das pessoas no LinkedIn, com o que a pessoa está interagindo, se ela é uma pessoa ativa, né? Se ela
tá por dentro da área de atuação, se ela está inovando, se ela está fazendo cursos, né? Se ela está se desenvolvendo. Então, o LinkedIn é uma excelente ferramenta para alavancar tudo isso, alavancar a imagem, inclusive, né? Perfeito. Uma dica que eu acredito que é interessante, né, Luísa, para as pessoas, é que o LinkedIn, os recrutadores, eles fazem buscas por palavras-chave. Exatamente. Então, é fundamental, desde o título que você tem no LinkedIn, e inclusive os textos que você coloca lá, que estejam ligados às suas principais competências. Né? Exatamente. O texto com palavras-chave que remetam à tua atividade profissional, né? E o LinkedIn, ele tem uma inteligência artificial ali que te coloca no ranking mais para cima ou não, né? Então, tudo isso vai colaborar para que tu seja visto, né? E notado pelo mercado de trabalho. Perfeito. Nosso papo está ótimo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fique por aí. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Estamos ao programa Business RS de hoje, recebendo a especialista em carreiras, Luísa Gonchoroski. Luísa, eu gostaria da tua permissão para ler um trecho aqui de uma pesquisa, claro, fica à vontade, né, que em cima dela eu vou te fazer uma pergunta, tá? Segundo a pesquisa Projetando 2030, uma visão dividida do futuro encomendada pela Dell Technologies ao Institute for the Future, que analisou os impactos dessas tecnologias até 2030 e foi respondida por 3.800 líderes de negócios de médias e grandes corporações em 17 países, incluindo o Brasil, a estimativa é que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos. Aí que vem a minha pergunta para você. Como fazer um planejamento de carreira diante desse cenário, se eu não sei nem quais serão as profissões do futuro? Tá certo. Ronald, a tecnologia, né, ela tá aí e a gente passa por transformações constantes e muito rápidas. Isso não vai voltar, né? Então, assim, enquanto profissional, eu sugiro e acredito que o caminho seja entender a tecnologia como uma grande aliada, que vai estar trabalhando junto com a gente para melhorar os nossos resultados, para que a gente tenha ganhos nesse sentido, né? E como se preparar para esse cenário de posições que ainda não existem, né? Primeiro, eu acredito que as posições que existem, elas vão permanecer existindo, talvez não todas e como elas acontecem, né? Mas se preparar para posições que não existem, ela pode estar muito aliado a competências, né? A desenvolver competências e habilidades, a estar disposto a aprender, né? Novas tecnologias, a estar conectado com as inovações da nossa área, né? A buscar uma especialização. Saber sobre inteligência artificial, estar atento ao que está acontecendo. Inteligência emocional, emocional, né? Também é uma habilidade muito importante. Então, buscar desenvolver essas habilidades para que a gente possa se tornar um profissional mais completo. Muito legal a tua resposta. Então, assim, o foco tem que estar em desenvolver competências para se estar preparado para as profissões que virão, independente quais sejam. Exatamente. Habilidades como tu mesmo mencionaste, inteligência emocional, comunicação, trabalho em equipe. Trabalho em equipe também. E, principalmente, estar aberto e flexível ao aprendizado constante.
porque as coisas mudam, né, muito rapidamente. Então, ter essa capacidade de se adequar rapidamente, ter essa disposição em aprender, né, isso vai fazer total diferença. Até porque, Luísa, aquele conceito de que nós fazíamos, né, uma faculdade e terminamos o nosso... Pronto, acabou. Acabou, não. Já não é verdade há muito tempo, né? Hoje nem pós mais... É impensável, né? É impensável, ou seja, nós vamos... É o conceito de estudantes eternos. Exatamente. Né? Hoje em dia é impensável buscar uma formação e não buscar uma atualização constante, um desenvolvimento constante, né? O mercado anseia por desenvolvimento, né? Então, ter essa noção e estar guiando sua carreira para isso é fundamental. Luísa, tu falaste nos blocos anteriores que tu costuma dar palestras, né, para os jovens, etc. Tu consegue sentir neles que existe essa consciência para tudo isso que está vindo pela frente, ou ainda não? Eu acredito que estejam no caminho, né? Muitos jovens ainda não têm toda essa percepção, mas muitos deles têm e fazem perguntas super relevantes, né? E às vezes nos levam a reflexões que a gente também não tinha tido antes, né? É bem bacana essa troca, assim, com os jovens. Legal. E essa tua área, para 2020, quais os planos da tua empresa? Então, a RHF atua em recolocação profissional e coach de carreira, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho bem bacana aqui no Rio Grande do Sul e temos aí várias filiais por todo o Brasil, né? Uma rede de franquias. E buscando, assim... Ah, tua empresa é franqueada? Isso, a RHF é uma franquia de Curitiba. Parabéns, que legal. E eu represento aqui a unidade de Porto Alegre, trabalhando específico com pessoa física, né? Pessoa física. Exato. Certo. E qual o foco de vocês, o principal hoje, ou digamos o teu volume maior, é em recolocação ou nos processos de planejamento? Eu diria que está quase equalizado, mas a maior parte é recolocação profissional. Ainda não se tem a cultura de buscar, né, previamente entender da carreira e o planejamento. É uma coisa que ainda está se desenvolvendo. Então, a recolocação profissional ela acaba sendo uma necessidade, né? Então, tem bastante procura para a recolocação profissional. E como é que tu está vendo o mercado das empresas, né? Porque, assim, o que eu noto, como a gente está sempre se atualizando, que principalmente, por exemplo, no mercado de tecnologia, em especial no mercado de TI, nossa, existe uma defasagem absurda. Eu converso com muitos profissionais da área, muitos líderes nessas áreas e é uma loucura. Como é que tu está vendo a procura das empresas e a demanda de quem procura emprego? Como é que tu está vendo esses dois lados? Tem um gap aí na qualificação, né, quando se fala de TI. Tem muita oportunidade de trabalho, mas nem sempre é possível encontrar as competências técnicas com as competências comportamentais que hoje são necessárias em todos os profissionais. E fundamentais. Né? Fundamentais. Então, assim, a gente busca desenvolver, né? Quando eu não falo apenas do currículo, eu falo de comportamento, a gente começa pelo autoconhecimento, né? Para tentar desenvolver essas competências comportamentais que são tão importantes e que fazem a diferença no negócio, né? A competência técnica, a qualificação técnica ela é importante, mas a competência comportamental tem que andar junto, né? A inteligência emocional tem que andar junto. Hoje, a tua empresa, em qual mercado principal ela atua? Do lado das empresas? No mercado corporativo como um todo. Mas algum nicho específico? Não, ou não. Geral? Geral. Geral. Atuamos em todas as áreas, inclusive na área de tecnologia. Inclusive, e os profissionais que procuram vocês, algum mais especialista ou também bem genérico, bem aberto? Bem genérico, bem aberto, Ronald. A gente tem profissionais de todas as áreas, assim, buscando desenvolvimento, buscando recolocação profissional também, né? De todas as áreas. Legal. E, Luísa, assim, voltando à questão ainda de oportunidades diferenciadas para as pessoas. Esses tempos eu li um artigo que falava do videocurrículo, né? O que no meu tempo era uma coisa impensável, né? Hoje parece que é uma coisa comum. O que é o tal de videocurrículo? É a pessoa falando da sua experiência? Como é que funciona isso? Então, o videocurrículo é um currículo em vídeo, né? É o profissional contando a sua experiência, contando um pouco dele,
né, contando o que ele já passou profissionalmente, as conquistas, os resultados, de uma forma mais resumida, mais enxuta. Ele tem sido um queridinho, realmente. Muitos recrutadores já estão utilizando o vídeo currículo e eu acredito que cada vez mais ele vai ganhar espaço, porque ele acaba economizando, né, otimizando tempo e recursos tanto do recrutador, que só vai chamar para uma entrevista presencial que de fato o candidato que de fato estiverá alinhado, né, com a oportunidade, e para o próprio profissional que está em busca de recolocação, porque também acaba ganhando tempo, acaba economizando, né, também falando financeiramente, ele acaba sendo bem mais E tu trabalha esses itens com os teus clientes, porque eu imagino o seguinte, né, nós conhecemos pesquisas, né, e tu viu isso também na formação lá conosco, que um dos maiores medos da humanidade é falar em público, ou falar diante de uma câmera. Como é que funciona essa dicotomia entre o profissional que tem que fazer um vídeo currículo com o pavor de olhar para uma câmera e se comunicar? Então, no processo, a gente não começa pelo vídeo currículo, claro, né? Senão né? a pessoa sai senão correndo. tá fugindo a pessoa. Isso. A gente, primeiro, trabalha bastante a trilha de carreira, trabalha bastante a apropriação, trabalha bastante a confiança, né, para depois iniciar a questão do vídeo currículo, dando aquele suporte, né, e é treinamento e coragem, né. E funciona? Funciona bastante. Tem uma certa restrição, não é todo mundo que gosta, né, mas quando a gente começa a falar da importância, né, falar que as maiores instituições, as maiores empresas já estão utilizando essa ferramenta e que não tem mais volta, né. Então, e se está com medo, vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. Luísa, nós sempre, aqui no final do programa, nós ofertamos a palavra para o nosso convidado, né? Fica totalmente à vontade para te dar uma mensagem aí, né? Nós estamos finalizando o ano de 2019, uma mensagem, né, de boas-vindas para o 2020. Fica à vontade, a palavra é tua. Tá bom. Então, eu queria deixar como mensagem que essa época de final de ano é uma época bem bacana para iniciar, né, as reflexões, iniciar mudanças, né, que te levem a caminho do que tu deseja profissionalmente. Então, não deixar para pensar na carreira somente no momento em que estiver buscando uma recolocação profissional, mas investir na carreira, investir em desenvolvimento pessoal, em cursos, né, em relacionamentos, ficar atento aí às inovações da sua área de atuação e trabalhar firme, dar o seu melhor, que o sucesso com certeza vai ser uma consequência de tudo isso. A você que nos acompanha, todo domingo um programa inédito, sempre às 23h30 na Vale TV. E toda segunda-feira nós colocamos um plus lá de conteúdo no nosso canal no YouTube. Segunda-feira de manhã já está tudo lá para você nos acessar, dar um like, assinala lá no sininho para receber nossos programas, que nós vamos ter um prazer de te levar o que acontece de melhor em termos de negócio no Brasil e no mundo. Até domingo que vem.